Olá para você que está aqui me assistindo em mais um vídeo do canal Astrologia Clássica. Seja muito bem-vindo a esse vídeo de reflexões astrológicas semanais. Eu sou a Ana Rodrigues, para você que não me conhece ainda e se não conhece, mas gosta de astrologia, já aproveita, se inscreva aqui no canal, torne-se membro também para ter vídeos exclusivos. Tratamos aqui sempre de astrologia clássica, astrologia tradicional, então ela é um pouquinho diferente da astrologia moderna. É interessante para quem estuda astrologia em qualquer linha, porque você vai acrescentar conhecimentos. Nós tratamos aqui sempre de informações adicionais. A astrologia é bem diferente da astrologia moderna, por exemplo. Se você não é membro, aproveite e se torne membro. Nessa semana eu já postei um novo vídeo para os membros, onde nós tratamos de termos específicos sobre alguns graus, né? Uma classificação que o William Lilly coloca no livro Astrologia Cristã, onde nós temos a possibilidade de investigar mais a fundo algumas características físicas de pessoas, principalmente na astrologia horária. Isso é bem interessante, né? Então, se você quer aprender mais sobre a astrologia tradicional, pode se tornar membro. Mas se quiser fazer cursos de astrologia, né, que aí você tem plano de aulas, exercícios e apostilas, eu tenho os cursos lá na minha plataforma aprenderastrologia.com.br, que ainda tem um cupom de 50% que está valendo para o mês de dezembro. Então pega aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai ter aí o link passando aqui em cima, né, no card, aí você pode colocar no carrinho de compras e obter 50% de desconto, tá bom? Então vamos ao que interessa aqui, gente. Essa semana de 18 a 24 temos de tudo. Aqui na sexta-feira, 23, você já vem aqui a formação da fase nova. Mas antes da fase nova, nós vamos ter Júpiter ingressando definitivamente ali em Áries, né? Ele não volta mais nesse trânsito para Peixes, né? Ele vai seguir na direção de Touro, ingressa em Touro em maio de 2023. Vamos ter o Sol ingressando no signo de Capricórnio também. Então é uma semana que tem muita coisa aí desenrolando ao longo dos dias. Vamos ver como tudo isso vai acontecer, né? Dia 18 vem ainda até que tranquilo, gente. 8h31, a Lua, que inicia a semana no signo de Libra, aplica 120 graus a Saturno. E Saturno se exalta aqui no signo de Libra, né? Então, esse aspecto que ocorre bem ali durante a manhã às 8h31, cria um clima estável, né? A gente pode dizer que ele tem uma tendência formal ao cumprimento das atividades. Ele não é muito instigante assim para ousar ou para fazer coisas muito diferentes do habitual, dentro do seu habitual, né? Não é muito, né? Uma característica de Saturno, principalmente enxergando ali a sua exaltação, sempre favorece um pouco mais as formalidades de uma maneira geral, mas é um clima interessante, é agradável até. E depois o próximo movimento, próximo aspecto perfeito é às 19h02, sextil entre a Lua e o Sol. Esse já tem uma recepção por debilidade para o Sol aqui no signo de Libra, mas como o sextil é um aspecto muito leve, ele não chega a causar impactos nem no sentido positivo, nem no negativo. Essa tendência Lua em Libra para domingo mantém o clima bastante satisfatório. Tem uma tendência bem tranquila, vocês vão conseguir realizar as coisas sem grande impacto. Mesmo no sentido de ritmo, ela tem movimento, né? Leva para o desenrolar dos assuntos, mas não é apressada, por exemplo, né? Então vocês vão sentir aí um domingo agradável. Já o dia 19, gente, ele mantém a atenção. 00h30, a Lua ingressa em Escorpião, que já é um ponto de debilidade. O signo de Escorpião, ele é um signo fixo. Então, como a Lua representa o ritmo, né, dos acontecimentos, a gente tem uma tendência mais lenta, mais constante. Ela não é muito flexível, ela não é muito adaptável e nem leva muito às mudanças, por exemplo, o que acaba prejudicando o sentido de velocidade. E à noite, na segunda, 20h12h21, a Lua aplica 60 graus a Vênus e Vênus está no signo de Capricórnio. Então, a natureza do sextil é leve, mas a gente tem uma recepção por debilidade para ambos os planetas, né? Vênus enxergando aqui o seu exílio, a Lua enxergando aqui o seu exílio. E acaba que esse clima ele não é muito favorável para os temas que envolvem dinheiro, investimentos de maneira geral, compras, assuntos de beleza, de estética, satisfação geral, assuntos românticos também merecem super atenção. Ambiente de entretenimento, diversão, shows, artistas, mundo das artes, né, de maneira geral.
Ele não é propriamente tenso, mas como temos as recepções por debilidade, elas criam um clima estranho, difícil um pouquinho para a realização dos assuntos, desses assuntos, né, desses temas. Então mantenha atenção. Não é um aspecto que favorece ousar, e também ele não favorece muito essa coisa de buscar a satisfação ou de atender, né? Não é tanto de buscar, mas de atender a satisfação de uma maneira geral. Como Vênus é um significador natural das boas coisas, da alegria, né? De tudo que é bom, como ela enxerga aqui um ponto de debilidade, isso vai para um campo um pouco passional, enciumado, um pouquinho resistente, né? Não é fácil se sentir satisfeito com as coisas. E o dia 20, gente, tá na terça aqui, que nós vamos ter às 8h58 da manhã, a Lua aplicando 60 graus a Mercúrio. Lembrando que eu sempre calculo para o horário de Brasília, tá? O mapa também é calculado para Brasília. 60 graus em relação a Mercúrio. A Lua que está aqui no signo de Escorpião, aplicando 60 graus a Mercúrio que está em Capricórnio. Continuamos ainda com a Lua enxergando aqui o seu ponto do exílio, né? Uma recepção por debilidade. E há um aspecto que ele instiga bastante um sentido de análise mesmo, né? Um sentido de reserva com palavras, por exemplo, tem uma característica muito observadora. Então, para o tema, né, para os assuntos eletivos, esse momento ele é interessante para estudar, por exemplo, né? Estudar principalmente temas mais difíceis, estudar em sala de aula, estudar com livros, estudar materiais de trabalho, né? Analisar, por exemplo, analisar dados, analisar informações, tem um campo mais favorável. Não é um momento tão interessante, por exemplo, para marcar reuniões que você necessite da participação das pessoas, porque não tem muita fluidez no sentido de interação, ele tem um pouco mais de aprofundamento. Então é legal para reunir equipe, para fazer análise de dados, por exemplo, aí até que seria interessante, né? Então tem um perfil assim muito para esse campo. Os assuntos comerciais também caem num campo mais de análise, de comparação, por exemplo, né? No sentido de trânsito também ele vai mais para esse campo que não é tão veloz, né? Fica uma tendência até um pouco mais cautelosa. E é às 11h32 que Júpiter atravessa a ponte aqui de Peixes para Áries, né? Então Peixes é o domicílio noturno de Júpiter, mas os primeiros graus de Áries, eles não são difíceis para Júpiter. Em termos de qualidade, Júpiter tem calor, assim como o signo de Áries tem. E esses primeiros graus aqui, eles são termos de Júpiter, pelos termos egípcios, né? São termos de Júpiter. Júpiter já tem uma regência no fogo, né? Na triplicidade do fogo, e também está no próprio termo. Ele tem um poder, né? Em termos de peso, né? De pontuação que a gente atribui pelas dignidades essenciais, ele tem um certo poder. Como Júpiter é um planeta bastante vinculado às grandes coisas, grandes distâncias, senso de justiça, esperança, oportunidades, quando ele ingressa em Áries, que é quente, isso fica mais voltado para a empolgação, por exemplo, ele anima bem, né? Júpiter é um grande benéfico, então ele está em um campo que tem uma característica mais expansiva. Por isso a gente começa a ter aqui essa visão mais de oportunidades, por exemplo. Então esse trânsito de Júpiter em Áries vai até o mês de maio, aí a gente vai sentindo mesmo uma característica oportuna. Nesse momento que ele ingressar no signo de Áries, ele ingressa aqui na casa 2, na divisão por signos inteiros, que é uma casa de assuntos materiais, posses mesmo. Então, para os temas financeiros, a gente pode ter essa característica de oportunidade, tá? Agora, sempre os graus iniciais, eles merecem um pouquinho de atenção. Então, se você estiver prestes a dar um passo grande em assuntos financeiros, se tiver com tudo bem elaborado, estratégias, aí é bem melhor, né? E depois, ainda no dia 20, na terça-feira, 13h41, a Lua aplica 90 graus a Saturno, e aí já, como a Lua está em Escorpião, essa é uma tendência mais à reserva mesmo, né? Ela não é muito conciliatória, continua com aquele perfil de análise, mas a quadratura em si já é um aspecto de natureza diversa e cria um pouquinho mais de resistência. Ele não é muito fluido, tem até um quê da teimosia, assim, né? Então mantenha atenção aí se você estiver
dialogando com alguém, estiver negociando com alguém, estiver lidando com algum assunto que tenham opiniões muito diferentes, por exemplo, porque ele não tem um perfil muito conciliatório, ele não leva muito a acordo, tá? Então mantenha atenção nesse sentido. 21 de dezembro, então vem aqui às 4h12 na madrugada com a Lua ingressando em Sagitário. Quando a Lua ingressa no signo de Sagitário e Júpiter está em Áries, né? O Júpiter é o regente de Sagitário, a gente já tem um clima bem veloz. Então assim que ela ingressa aqui, vocês vão sentindo já um ritmo mais animado, acelerado, mas vai acontecer na madrugada. A gente vai sentir isso um pouquinho mais adiante quando acordar. E e logo depois, às 4h19, ela aplica 120 graus a Júpiter, regente do signo de Sagitário, né? Bom, aí então conciliar mais ainda um perfil de ânimo. Temos uma recepção para Júpiter no seu domicílio diurno, temos ânimo, temos velocidade, temos até aquele clima em que o imprevisível pode se tornar oportunidade também, né? Então é bem interessante. Então, depois das 4h19, a Lua não tem novos aspectos durante esse espacinho aqui. Ela vai começar a se aproximar da oposição a Marte, né? Um pouquinho depois, tá? Então, mantenha atenção aos inícios nesse trecho. 18h48 é o Sol que ingressa no signo de Capricórnio. Capricórnio é um signo cardinal, é um signo da terra, tem secura e tem frieza, tem uma tendência bem linear e muito organizada, né? Então, quando o Sol que expressa sucesso, tem como significado sucesso, ingressa no signo de Capricórnio, a tendência mais ponderada para a realização das coisas é mais presente. Então, flui melhor aquilo que tem plano, que tem estratégia, porque aqui o Sol, que é seco também, está num território que favorece essa linearidade. Ele não favorece muito mudanças radicais, ele não favorece muito ousadia, né? Nada muito diferente, né? Então, esses 30 dias seguintes aqui do Sol em Capricórnio, que todo ano acontece, são mais favoráveis, né, para os planos mais estabelecidos e a realização dos assuntos de uma maneira mais pausada, né? E às 21h50, pessoal, o Sol, então, que acabou de ingressar em Capricórnio, vai aplicar 90 graus a Júpiter, que acabou de ingressar em Áries. Esse aspecto merece bastante atenção, porque Júpiter tem debilidade aqui, né? Tem queda aqui em Capricórnio, nós temos uma recepção por debilidade. Então, eu falei para vocês que o ingresso de Júpiter no signo de Áries, ele instiga a esperança, a oportunidade e tal. Mas nesse momento do aspecto exato em relação ao Sol, né, que o Sol aplica, ele prejudica um pouco o alcance de objetivos, principalmente os que dependam de sorte, ou que dependam, os que têm relação com temas de prosperidade, expansão e tal, que falem de risco. Então aqui já merece bastante atenção, não é um momento muito interessante, para iniciar atividades que dependam de muito risco, tá, gente? Comprar risco, assumir riscos, mantenha atenção, ele acaba representando bastante prejuízo nesse sentido. E outra coisa importante, gente, é porque Júpiter tem uma representação expansiva, generosa, assim como o Sol também tem essa característica da generosidade. Porém, além da natureza do aspecto ser desafiadora, né, o fato de Júpiter estar enxergando um ponto de debilidade requer bastante atenção nesses assuntos que representem doação. Seja doação de coisas, seja doação de energia, e aí depende de para quem for. A gente tem uma tendência menos próspera, né? Eu vejo ela até como um perfil assim que acaba prejudicando um pouco essa vontade de atender, de socorrer, de ajudar o outro. Fiquem atentos aí à mesquinhez aí, tá, pessoal? Mantenham atenção em relação a isso. E depois, às 22h48, a Lua chega então a 680 graus em relação a Marte. Então, de 4h19, o próximo movimento da Lua é só às 22h48. Ele instiga bastante agitação, né? A gente está falando aqui da Lua num signo quente, do fogo, deixa o clima agitado, né? Como vai acontecer no final do dia, talvez a gente não perceba tanto isso em termos de eventos diários e tal, mas ele, por exemplo, gera um pouquinho de ansiedade. Então, as pessoas podem ficar meio agitadas aqui durante essa fase aqui da quarta-feira, né? Dia 21, dia que inicia aqui o verão para nós no Hemisfério Sul.
22 de dezembro, então, pessoal, vem aqui às 15h19 com a Lua aplicando 60 graus a Saturno. É um aspecto leve, não chega a criar grande impacto, né? Não temos uma recepção forte aqui, né? Apenas aqui a Lua está no termo de Saturno e o Saturno está aqui na face da Lua. Então, é uma recepção muito fraquinha. Eu penso em um dia comum, assim, não vai criar grandes dificuldades, tem uma tendência mais objetiva. A Lua está no signo de Sagitário aqui, e aí a gente vai sentindo um pouquinho ainda vamos levando ainda um pouco desse clima mais prático, né, para a realização das coisas. Quinta-feira só tem esse aspecto. E o dia 23, pessoal, às 4h49, vem com o ingresso da Lua no signo de Capricórnio. Capricórnio é cardinal, mas é terra, então ele cria assim uma praticidade para a realização das coisas. Tira bastante da empolgação, de um ânimo, de muita agitação ou velocidade, mas cai num campo muito prático para realização. Então a gente amanhece o dia com uma tendência prática, né? Às 5h13, essa Lua capricorniana aplica 90 graus a Júpiter no signo de Áries, então merece uma atenção. A gente teve o Sol chegando a uma quadratura, né, a Júpiter. Agora é a Lua quem chega, e tudo que representa ousar demais, comprar muito risco, assumir muitos riscos, mudar muito de direção radicalmente, merece bastante atenção, tá? Não é o momento, então, para chutar muito alto. Como nós temos aqui uma recepção para Júpiter, num ponto onde ele tem debilidade, os resultados no sentido de abundância e prosperidade que tem relação com risco não são favorecidos, então merece bastante atenção, tá? Seja mudar de rotina radicalmente também, gente, tá? Não é um momento muito interessante para fazer as coisas muito diferentes do que vocês já costumam fazer. E às 7h16 é o momento em que a gente tem o início da nova lunação, né? Fase nova acontecendo em 1,32 do signo de Capricórnio, com a Lua bastante debilitada, e também a fase nova, o Sol aqui acaba prejudicando bem a Lua, né? A Lua fica oculta. A partir desse momento é que ela vai começar a crescer em luz e melhorar um pouquinho mais suas condições. Então, pensando em sentido de ritmo e velocidade, diminui bem, né? Diminui bem a agitação, parece criar um clima mais comum mesmo, mais normal, a gente pode dizer, para os acontecimentos cotidianos. A nova lunação acontece na primeira casa. No sentido mundano, a primeira casa é uma casa de identificação de povo, uma casa de identificação de país, né? Principalmente, e tudo isso está acontecendo aqui nesse momento, que é levado então para os próximos 28 dias, principalmente os 15 dias, né, iniciais. Depois a gente tem uma fase cheia, que é o ponto máximo de visibilidade da Lua, e com tudo isso aqui em Capricórnio, né, gente? Lua, o Sol, Vênus e Mercúrio. O lote da fortuna, no caso da lunação, ele vai ser sempre conjunto ao ascendente, porque Lua e Sol estão no mesmo grau, né? Então ele será sempre, em toda a lunação, conjunto ao ascendente. Mas temos aqui Sol, Lua, Mercúrio e Vênus, um pouco mais adiante, todos em Capricórnio. Capricórnio, como eu falei agora há pouco para vocês, é um signo cardinal, é um signo da Terra, tem bastante relação com a questão estrutural, organização mesmo. Então, o que vocês vão perceber aqui em temas do país, por exemplo, é essa característica da reorganização, da organização. Faz sentido com o momento do país, né? Bem, né, durante essa lunação que a gente tem uma troca de governo, né? Então essa alteração em quadro estrutural aparece, em organização de uma maneira geral, né? Essa lunação é disposta por Saturno. Saturno rege o Capricórnio. Saturno estará em 21h35 de Aquário, sem aspectos, né? A gente pode dizer, ele está aqui em um trígono ao meio do céu, mas em relação a planetas ele não está recebendo nenhum aspecto, né? Mas na casa 2, que é uma casa que envolve os temas financeiros, temas da economia de maneira geral, então isso continua na pauta, né? Bom, a atenção é mesmo essa, acho que não tem muita novidade para nós aqui no país, tendo então a lua nova acontecendo na primeira casa, ela tá puxando bem a atenção para a questão do povo, né? O regente de casa 10, que é governo, aqui é Vênus, está na primeira casa. O Sol, que também tem essa expressão, expressão das pessoas em destaque, também está na primeira casa. Então, é tudo muito voltado mesmo para esse tema
de organização de uma maneira geral. Em sentido de clima, pode ser um pouco mais seco do que os últimos dias que tem sido de muita chuva, né? De maneira geral, né? Os últimos dias no sudeste, no sul, né? Tem sido de bastante chuva. E me chama um pouquinho a atenção Marte meio isolado aqui na sexta casa, né, gente? Ainda em Gêmeos no movimento retrógrado, como a casa 6 é uma casa de infraestrutura, de saúde, de saneamento também. Bastante coisa conturbada ligada aqui nesses próximos dias desta alunação. A princípio, aqui essa alunação ela não está representando grande impacto negativo, né? Ela me parece muito correr dentro das metodologias normais, né, do país de uma maneira geral. Eu acho que é interessante até porque ela dá bastante, ela esfria bem da última alunação que aconteceu no signo de Sagitário, que teve bastante fervor, né? Como o Capricórnio ele é um signo de natureza fria e seca, esse cumprimento natural dos processos ele fica um pouco mais evidente, certo, gente? Então nós temos esse ponto aqui. E aí no dia 24 de dezembro, um clima ponderado, às 9h16, então a Lua se encontra aqui com Vênus no signo de Capricórnio e depois ela se encontra com Mercúrio, mas vai ser já no período da tarde. Mas todo dia ele tende a ser bem organizado. Esse clima todo do sábado, ele tem muito a ver com solucionar os assuntos, principalmente à tarde, porque é uma conjunção de Lua com Mercúrio. Em Capricórnio ele fala muito de solucionar problemas, questões, dificuldades, organizações. Tem muito a ver com consertos, tem muito a ver com organização, tem muito a ver com fazer ajustes nas coisas de dia a dia. É bem organizacional mesmo essa característica de Lua com Mercúrio em Capricórnio aqui no sábado, dia 24 de dezembro. Então é isso, pessoal. Vocês viram que essa semana tem muito movimento interessante no céu, início de uma alunação, Sol em Capricórnio, Júpiter em Áries, né? E é uma semana também aí bem organizacional, aí com bons momentos para estudar, para solucionar problemas, para consertar coisas, né? A gente entra nessa fase capricorniana bem nesse sentido, tá bom? Deixo uma ótima semana para vocês, organizem essas atividades, curtam, compartilhem o vídeo, me ajudem a divulgar o canal, tá bom? Deixo um abraço muito forte para todos vocês, uma ótima semana e volta ainda aqui no dia 24, antes do Natal, para a reflexão da próxima semana. Então, beijão para todos, até mais.